Olá, bom dia. Então, continuando as nossas aulas sobre a hidrosfera, hoje vamos falar sobre bacias hidrográficas e águas subterrâneas. Esse conteúdo está na apostila de vocês a partir da página 41, ok? Então, bacia hidrográfica é um sistema de drenagem e eu trago esta imagem para vocês observarem. Vejam que uma bacia hidrográfica vai ter um rio principal, vai ter os afluentes que abastecem esse rio principal e os subafluentes que abastecem os afluentes. Então, nós temos um rio primário, nós temos um rio secundário que abastece esse rio primário e nós vamos ter um rio terciário que vai abastecer o rio secundário, né? Então, nós temos os afluentes e o rio principal nessas bacias, certo? As águas em um dado momento elas se juntam e elas correm até a foz ou exutório, né, onde elas desaguam. Notem que a topografia do relevo apresenta a parte mais baixa, que é onde se situa o rio principal, o vale, e a parte mais elevada, que é onde vai ficar nas bordas da bacia, onde é constituído por elevações como planaltos, chapadas, morros ou montanhas. Então, uma bacia ela vai ter a parte mais baixa e vai ter a parte mais elevada, certo? E uma bacia hidrográfica, como vocês podem observar nesta imagem, ela faz limite com outras bacias hidrográficas que ficam ao seu entorno. Então, ela pode fazer limite com mais uma, mais duas, mais três bacias hidrográficas, certo? E ela faz limite com os divisores de água, que são a parte mais elevada da bacia, as bordas. Então, essa parte mais elevada da bacia, né, pode ser um planalto, um morro, uma serra, uma montanha, essa parte mais elevada é chamada de divisores de águas, porque de fato elas dividem, né, as águas de um lado do outro, né? Então percebam que as águas que correm da encosta dos divisores de água, elas não se misturam com as águas que correm pela outra encosta, né? Então isso daqui são os chamados divisores de água, certo? E aqui nós temos um exemplo de bacia hidrográfica. Aqui nós temos a do Rio Verde, em Minas Gerais. Então, se vocês optarem por observar na apostila de vocês, esse mapa ele está na página 41, certo? Então, vejam que a bacia hidrográfica, ela engloba os rios e toda a área banhada por eles. Então, ela vai englobar aqui o rio principal, o rio secundário, né, os afluentes, os subafluentes e toda a área que circunda eles, toda a área que é banhada por eles, tá? Então, as bacias hidrográficas, elas são extremamente importantes para as sociedades, visto que as primeiras sociedades agrárias, também as urbanas, se desenvolveram às margens de grandes rios, ok? E região hidrográfica. Bom, pessoal, bacia hidrográfica é uma coisa, região hidrográfica tem um significado diferente. Então, diferente do conceito de bacia hidrográfica, região hidrográfica é o espaço territorial compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas, com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Então, diferente do conceito de bacia hidrográfica, apesar de se basear na distribuição natural das bacias, considera-se também, em relação à região hidrográfica, o aspecto administrativo, né, o gerenciamento dos recursos hídricos, ok? E agora vamos verificar um pouco sobre as águas subterrâneas. Então, a água subterrânea é aquela que se encontra armazenada no solo ou subsolo. E essa água tem grande importância para o abastecimento de rios,
lagos, enfim, né? De onde provém a água subterrânea? Então, essa água ela vem da infiltração. Quando chove, parte da água ela infiltra no solo, outra parte ela corre superficialmente, né? Então, a água subterrânea ela provém da infiltração da água da chuva e ocorre percolação dessa água até as camadas mais profundas do solo. Esses processos eles ocorrem em virtude da força gravitacional e das características do solo. Então vamos observar esta imagem para compreender melhor as águas subterrâneas. Então vejam, a parte inferior, a parte aqui de baixo da imagem, as camadas rochosas onde os poros e as fissuras estão totalmente ocupados por água, como vocês podem observar neste esqueminha, eles correspondem à zona saturada ou freática. Por quê? Porque aqui não há espaço para o ar. Então percebam que todo o espaço ele está ocupado por água. Então essa zona é chamada de zona saturada ou freática. Logo acima da zona saturada ou freática, nós vamos ter o lençol freático, né? O nível da água ou lençol freático. Acima dele estão as camadas de rocha e solo da zona não saturada ou vadosa, ou seja, nessa parte a água ocupa parcialmente as fraturas e ela divide o espaço com o ar. Então, se vocês perceberem aqui, a água ela encobre parcialmente os poros, né? E por aqui ela vai dividir o espaço com o ar. Então, assim que ocorre a distribuição de água no subsolo. Nós temos a zona saturada, nós temos o nível de água ou lençol freático e por último a zona não saturada ou vadosa. Os aquíferos são águas subterrâneas, né? São unidades rochosas ou de sedimentos porosos, permeáveis e que são capazes de armazenar e transmitir grandes volumes de água subterrânea e a exploração dos aquíferos é viável. Então, o aquífero ele vai ter a capacidade enorme de armazenar água e as águas elas se movimentam no subterrâneo, né? Então aqui nós podemos perceber, né, um poço artesiano aonde é extraída, retirada a água, né? Então os aquíferos a exploração deles é viável, tá? E os aquíferos podem ser livre ou confinado. O livre é aquele onde o limite superior é a superfície de saturação na qual todos se encontram à pressão atmosférica. E o aquífero confinado é aquele onde a pressão da água em seu topo é maior do que a pressão atmosférica. Então vejam como exemplo esse mapa que eu trago para vocês dos aquíferos do Piauí. Então há dois sistemas aquíferos aí, o Poti-Piauí e o Urucuia, né? Então o Poti-Piauí ele se divide em aquífero livre e aquífero confinado. E logo abaixo nós temos uma questão que fala sobre o aquífero, sobre os aquíferos Piauí. Então vamos observar aqui e responder juntos. Então vejam, a questão diz assim: armazenados predominantemente em rochas granulosas e permeáveis de bacia sedimentar do Parnaíba, os sistemas aquíferos do Piauí, representados no mapa, têm importante papel no abastecimento de rios, nas condições para o desenvolvimento de tipos de vegetação, entre outros aspectos. Pesquisem em um atlas ou na internet mapa da hidrografia e da vegetação do Brasil para completar o quadro a seguir, mostrando a interdependência entre os reservatórios de águas subterrâneas e os ambientes situados na superfície da região representada no mapa. Então, como mencionado, os aquíferos eles são importantes porque eles também acabam abastecendo os rios, né?
Aí nós temos o quadro abaixo, onde pede a localização, a região do país. Então, esses aquíferos que estão representados no mapa, eles estão situados no oeste e no sudoeste do Piauí, que fica na região nordeste. A bacia hidrográfica é a bacia do rio Parnaíba, e a vegetação original predominante nessa região é o cerrado, situado na faixa de transição entre os domínios morfoclimáticos amazônico e da Caatinga. Então aqui é o cerrado, que é a vegetação predominante, e ele está situado na faixa de transição entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga, ok? E agora, como tarefinha de hoje, eu quero que vocês respondam as questões que vocês têm lá na página 43 da apostila sobre as bacias hidrográficas, ok? Então, respondam essas questões, tirem uma foto e enviem para verificação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.